Um amanhecer irreal assombrou o último dia desta era, onde o sol caminhava na constelação de Leão. A respiração era difícil devido ao profundo aroma de morte que dominava a atmosfera. Em todo o continente, o povo compreendeu que o inevitável estava por vir. O instinto de sobrevivência afligiu a todos com o intenso temor do drama que estava para acontecer. Não há palavras para expressar o pânico que se desatou. A manhã transcorreu sem que ninguém estivesse em condições de precisar a hora, porque o sol se tornou invisível por detrás da sufocante névoa vermelha sangue. Horus compreendeu que este era o fim de seu país. Também se deu conta de que se a desesperança de seu povo era assim enorme, muito pior estaria o coração dos rebeldes. Então, decidiu aproveitar essa situação e atirar um golpe definitivo às tropas de seu tio. Porém, o asfixiante silêncio da bruma enlouquecia as tropas, e devido ao aroma insuportável e a este avermelhado fenômeno, quase perderam a razão. Como consequência, produziu-se um violento encontro com o inimigo, algo que pareceu quase um sonho, pois a bruma escarlate ainda impedia uma clara visão. Então a fúria celestial se fez conhecer em sua onipresença. Graves terremotos puseram fim à batalha. Ninguém pôde ganhar, porque todos pereceram. Muitos foram jogados ao chão, por conta das sinistras oscilações. No palácio, Geb assumiu o comando novamente. O monarca anterior não tinha outra alternativa, pois seu filho estava morto e Horus ainda não fizera seu juramento. Apoiando-se nas leis reais, decidiu então iniciar imediatamente o êxodo. Primeiro, enviou a ordem ao porto para poder começar com as ações e medidas planejadas e evitar, quanto possível, o pânico. Os soldados reais estavam todos ali para facilitar a partida do povo, que estava a ponto de fugir. No Porto Real havia milhares de mandites, rigorosamente protegidos, e a bordo tinham suprimentos completos de sobrevivência. Em um breve lapso de tempo, centenas de milhares de pessoas embarcaram juntamente com a família real e os supremos sacerdotes. Todos se dirigiram aos botes designados com antecedência. Para estas pessoas, as medidas que se tomaram anos atrás agora estavam rendendo seus frutos. De repente, antigos vulcões que tinham mais de 1000 anos de antiguidade se reativaram. Com um enorme poder, lançaram rochas, terra e pó ao ar, e a bruma voltou a tornar-se espessa. Uma chuva de pedras menores e pedaços de toda a índole caíram sobre a capital e o porto. Logo, o pânico tomou conta e começaram uma verdadeira corrida em direção aos barcos. Todos se desfizeram do que levavam consigo para poder escapar mais rápido. Qualquer indício de pensamento racional humano foi substituído por um puro instinto animal de sobrevivência. Os soldados foram atropelados por essa correria de pessoas. O terror causado pelos horríveis e inimagináveis acontecimentos fez com que as pessoas esquecessem toda a noção de segurança. Em lugar de subir a bordo em um número não maior a 10 por navio, lutavam para subir nos primeiros mandites a seu alcance. Centenas de barcos afundaram junto com seus passageiros, sem nem ao menos arparem. De longe, podia-se ouvir os vulcões outra vez, que lançavam lava ao ar. O resto da aterrorizada população que permaneceu em terra pereceu em uma corrente de fogo. Centenas de milhares de litros de um infernal fogo líquido acharam seu caminho nos povos e nas cidades, destruindo e cobrindo tudo em sua passagem. Em meio deste terrível curso dos acontecimentos, Néftis e Ísis procuravam o corpo de Osíris. A vidente tinha grandes dificuldades para concentrar-se no lugar exato onde estava o corpo, envolto no couro do touro, tornando a busca muito difícil. O pânico onipresente e os milhares de corpos complicavam sua tarefa. Ao que parece, eles eram os únicos que ainda permaneciam vivos neste imenso cemitério. Logo depois dos primeiros tremores, a parte principal das tropas de Seth partiu. Os que riram incrédulos diante do profetizado final de seu mundo
apressavam-se a escapar de sua desobediência às leis de Deus, embora para muitos já era muito tarde. Seth se deu conta de que esta rebelião contra as leis celestiais havia inclusive acelerado o processo inevitável. Ficou sozinho, estupefato e sem compreender o que fora de sua honra e seu reino perdidos. Horus deu aos homens restantes a liberdade de partir e decidiu ficar e procurar seu tio para vingar seu pai. Agora havia 2 homens, cujas cabeças estavam abarrotadas com os trágicos acontecimentos, sabendo ambos que um deveria acabar com o outro e não sobreviver. Uma vez mais, a fúria celestial se desatou. O tumulto no porto agora estava em seu ponto máximo. Centenas de milhares se empurravam na densa névoa para poder embarcar. Não havia um soldado que pudesse cumprir com seu dever nessa massa de gente que se atropelava. Seth olhava ao seu redor quando uma rajada de vento rasgou a névoa. Pôde, então, ver a silhueta de Horus, de costas, a uns 20 metros de distância. Cheio de ódio, com o desejo de acabar com o filho de seu irmão, avançou em sua direção. Mais uma vez, a terra tremia e se expandia em uma temerária sinfonia, cuja fantasmagórica imagem era pesada e sinistra. As árvores se quebravam como se fossem apenas pequenos ramos, e logo ardiam em chamas. O fogo fervente queimava tudo o que encontrava em seu caminho, tanto vegetal quanto animal. Seth, nesse momento, se encontrava a apenas 3 passos de distância. Tomado então por um sentimento irracional, o atacou sem pensar. O grito de Horus se perdeu no ruído ensurdecedor do bosque envolto em chamas. Quando a espada atingiu seu ombro, caiu bruscamente com seu joelho sobre uma rocha pontiaguda e quebrou a rótula. Com outro golpe, então, Seth acertou a face de seu sobrinho. Horus estreitou suas mãos frente a seu rosto e logo estas se lavaram de seu sangue. Embora a espessa bruma impedisse sua visão, Seth estava seguro de sua vitória, após checar sua espada lavada em rubro, e então fugiu, evitando a corrente de lava que se aproximava. Mesmo que Horus ainda estivesse vivo, de certo morreria nessa corrente de fogo. Umas enormes nuvens ardentes provinham da lava, a qual serpenteava emitindo monstruosos assobios. Cada vez mais se aproximava do filho de Osíris, quem, só e muito ferido, ficara à mercê dos céus. Perdera seu olho direito e o outro estava cheio de sangue. Tinha um joelho destroçado e um ombro quebrado, mas ainda estava vivo, embora não podia ver nem mover-se. Seja milagre ou destino, Horus estava sobre um afloramento de granito que desviava a lava em sua direção, deixando-o a salvo por algum tempo. Na costa, por fim, Nephthys teve êxito. Visualizou uma pequena baía com uma enorme figueira. Ali, em um ramo que se encontrava sobre a água, estava pendurado o couro que guardava o corpo de Osíris. Isis suspirou com alívio, pois, ao final, sua demora em abandonar essa terra tivera sua recompensa. As 2 irmãs, com cuidado, tomaram o couro e os soldados o colocaram em um dos pequenos abandonados mandites que havia por ali. A rainha então ordenou a sua irmã que se unisse à sua família junto com os soldados. Isis foi sozinha em busca de seu filho, que era o herdeiro legal do reino, que agora se perdera, e chegou ao palácio real, onde Geb e Nut estavam prestes a partir. Estiveram todo esse tempo aguardando as notícias de seu filho e neto desesperadamente. Confrontados com a decisão de Isis de procurar seu filho, Geb deu suas últimas ordens. Sem mais demora, Nut e os restantes chefes deviam ir-se, sendo seu lugar de destino onde terminava o parque e começava o canal. 2 fortes embarcações, que eram suficientemente resistentes para navegar pelos mares mais bravos, os aguardavam. Um novo país necessitaria de uma nova mãe, senhora de um novo céu, a qual, em ausência de Osíris e Horus, devia ensinar aos sobreviventes como viver em sua segunda pátria. Nut, que não queria deixar seu amado, foi arrastada pelos incontroláveis elementos. Geb, que decidiu acompanhar sua filha,
apossou-se de vários cavalos para poder se mover mais rápido possível. Assim que viu todo o dano e caos, duvidava de que Horus ainda estivesse com vida. Mas Isis não queria ouvir falar de abandonar a busca. De repente, começou a clarear e pela primeira vez houve luz esse dia. A atividade vulcânica na distância, tendo lançado milhares de toneladas de lava, deteve-se e um silêncio sobrenatural os rodeou. Repara lá na reportagem, existe um círculo, é uma explosão. Por isso que tá pegando fogo, pega fogo por causa do metano, repara na imagem. O que é importante é o que vocês façam, o que vocês precisam fazer para o que está por vir. Deixe eu reelaborar isso. Já começou, para que poucos decifrem, para lentamente acordar alguns de seu sono. Quem que eles estão esperando que sigam as pistas? Pessoas como você e eu. Ficamos presos em uma bolha de ar e energia no fundo do abismo, retendo um pouco de ondas eletromagnéticas do Sol Negro.